Mas nós lemos um texto hoje, irmãos, e nós temos agora um pouquinho de tempo, que eu creio que Deus pôs no nosso coração para a gente trazer uma palavra de ensino para a igreja. Na próxima semana, é denominado pelo calendário gregoriano, o qual nós estamos inseridos nele, a semana chamada, não é a semana que vem? Semana Santa, não é? Famosa Semana Santa. Não é? Aí vem a Sexta-feira Santa, que é chamada de Páscoa, não é? O domingo de Páscoa, e por aí vai. Esse é um tempo de muitos presentes, muitas confraternizações, e as empresas apostaram nisso e criaram, né, os ovos da Páscoa, e enfim, não é? E a gente fica sempre envolvido nessa história de Páscoa, muitas vezes sem sabermos a verdade sobre a Páscoa. Não é? Aí a pessoa fala assim: Páscoa é vida, Páscoa é alegria, Páscoa é comemoração, é a ressurreição de Cristo. Tudo isso é válido. Mas o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte, na parte B do versículo ele diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, é a palavra. O que é Páscoa? O que significa a palavra Páscoa? Hein? O que significa? Hein? A palavra Páscoa, do hebraico pechar, alguma coisa assim, está lá em Êxodo capítulo 12. Abre a sua Bíblia aí para você entender. Livro do Êxodo, no capítulo 12. Quando Deus traz uma orientação ao seu povo no momento crucial da sua vida. Está aqui, ó. Êxodo capítulo 12. Deus, ele fala a Moisés e Arão, dizendo: esse é o princípio dos meses, será o princípio dos meses do ano. Versículo 3, cada família toma um cordeiro, não é? E aí ensina como será esse cordeiro no versículo 5. E a Bíblia diz no versículo 6, guardareis até o 14º dia, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Sublinhe esse tarde aí, à tarde. O cordeiro seria sacrificado à tarde. Não era de manhã nem meio-dia, à tarde. E aí quando você vai lá para os evangelhos, você percebe que Jesus, ele foi crucificado e ele entrega, rende o seu espírito a Deus a que hora? Hein? À tarde. Aproximadamente 3 horas da tarde, Jesus rende o seu espírito. Porque o cordeiro, ele tinha que ser sacrificado à tarde. Então a verdadeira Páscoa, ela tem início aqui, ó. Ela tem início neste momento aqui, não é? Aí o versículo 11 de Êxodo 12 diz assim: assim pois o comerei. Como é que se come o cordeiro ali o cordeiro pascual, podemos dizer assim? Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão. Isso aí tem ensino, irmão. A Páscoa, ela se reveste de um significado espiritual muito grande. Muito grande. Não é de qualquer maneira que se celebra a Páscoa.
O lombo tem que estar cingido. E aí o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 6, ele fala da armadura de Deus. E ele diz para a gente ali em Efésios 6, cingir os lombos com o quê? Com o quê? Com a verdade. A couraça da justiça. Cingir os lombos com a verdade. Não é? Porque vida cristã é uma vida de verdade. E aí vai, ó, sapato nos pés. O que diz lá em Efésios 6? Para a gente calçar os pés no Evangelho da paz. Os pés do crente têm que estar calçados na palavra, firmado na palavra, alicerçado na palavra, fundamentado na palavra. E o vosso cajado na mão. Lá em Efésios 6, Paulo ainda diz, e sobretudo, tomai também o quê? Ele disse, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O lombo cingido com a verdade, os pés firmados na palavra e a palavra nas mãos. Aí diz assim o verso 11, e o comereis apressadamente. Como é que termina aí? Esta é a Páscoa do Senhor. E aí eu quero fazer um paralelo aqui, ó. Esta que está na sua mão aí é a Páscoa do Senhor. Essa que está aí fora é a Páscoa da Lacta, da Nestlé, da Garoto, não é? Viu? Então, irmãos, o mundo, ele mostra as coisas, não é? Celebram as coisas, criam situações, datas importantes, mas não mostram a verdade bíblica. E nós, como homens e mulheres de Deus, como crentes em Jesus, nós temos aí os nossos adolescentes, não é? Que são ávidos por chocolates, não é? Você também, irmã Beth? A Beth também gosta de chocolate. Mas não precisa ser ovo de chocolate, não. Pode ser um chocolatinho desse tamaninho. Tá bom, viu? Benção. A Beth é humilde, um chocolatinho desse tamaninho tá bom. Irmãos, a Bíblia diz, esta é a Páscoa do Senhor, é esta aqui, ó. A Páscoa do Senhor não tem coelho, tem cordeiro. E nós estamos hoje aqui diante de uma mesa, não é? Que nos remete a esse sacrifício aí, ó. Isso aqui é um memorial que o Senhor deixou diante de nós. Pão representando o corpo, o cálice representando o sangue, os elementos que se constituem na nossa salvação. E a palavra Páscoa é interessante, não é? Versículo 13, olha o que diz o verso 13, ainda em Êxodo 12. E aquele sangue, porque eles tinham que sacrificar o cordeiro e passar o sangue nas portas e nas janelas. Aí Deus está dizendo, e aquele sangue que vocês passaram na porta e na janela, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. O sangue, irmãos, era um sinal na casa do povo de Deus. Nesses dias aqui, ó, Deus iria trazer um juízo sobre a terra, em especial sobre o Egito. E a casa que tivesse o sinal de sangue, seria livrada do juízo. E aí Deus disse assim, ó, esse sangue será sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue. Deus deu ordem a um anjo para tirar a vida de todos os primogênitos do Egito. Todos. Todos os primogênitos. Quem eram os primeiros das casas, das famílias, naquela noite iam sofrer o juízo de Deus. Naquela noite. Aí Deus diz o seguinte, quando esse anjo passar, que ele vê sangue. Na sua casa tem sangue? Sobre os seus filhos tem sangue? Na porta da tua casa tem sangue?
Porque quando o destruidor vem, irmãos, ele só respeita onde tem sangue. Ele só vai respeitar onde tiver sangue. E Deus está dizendo, vendo eu sangue, ele não entra na casa para destruir, ele passa por cima da casa. Aí é a palavra Páscoa, está aqui, ó. Vendo eu sangue, passarei por cima. Páscoa quer dizer passar por cima. É isso que é a Páscoa. É uma passagem por cima. Agora, o que que faz passar por cima? É o sangue. Na vida do crente tem que ter o sangue de Jesus. A igreja, irmãos, uma das marcas da igreja é o sangue do Cordeiro de Deus. Uma das marcas da igreja. Às vezes as pessoas ficam, não é, intrigadas, mas meu Deus, já fizeram tanto para destruir a igreja e não consegue. Já fizeram tanto para matar os cristãos e quanto mais mata, mais aparece na terra, brota, não é, e cresce. Por quê? Porque a igreja do Senhor caminha debaixo do sangue do Cordeiro. É o sangue da vitória, irmão. É o sangue do conserto. Aleluia. Não é? Eu vou passar por cima, eu vou passar por cima. E isso é precioso, irmão. Sabe, eu vou passar por cima. Deus orientou. Deus orientou. Olha o verso 22. Toma um molho de sopo, molha no sangue que estiver na bacia, bota na verga da porta, em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Aí Deus deu uma palavra dizendo, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Você passou sangue na sua casa, fica ali dentro, fica abrigado, fica protegido. Não saia de debaixo do sangue, permaneça com o sinal de sangue na sua vida, porque o Senhor vai passar para ferir os egípcios, não é? E é interessante, irmãos, que Deus disse para o povo de Israel no verso 24, guarda isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Guarda isso, guarda isso. Isso precisa ser guardado. Eu gosto muito dos versículos 25 e 26 e 27, né? Que diz assim, ó, e acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. A Páscoa foi um estatuto de Deus para o seu povo. E do tempo dos juízes, até os dias de, me parece que Ezequias, né? Eles tinham abandonado a Páscoa. Abandonaram, desprezaram. E foi preciso haver uma reforma, um mover de Deus para que o povo voltasse a celebrar a Páscoa. E a Bíblia mostra isso no livro dos Reis. Foi com muita alegria que se renovou essa aliança com Deus. E o verso 26, Deus disse, olha, guardem esse culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Os filhos vão perguntar, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Páscoa, irmão, é livramento, Páscoa é vitória, Páscoa é regozijo, Páscoa é salvação. É por isso que o apóstolo Paulo aqui em Coríntios, ele nos diz isto, ele está falando sobre isso, não é? Ele está afirmando aqui, ó, alimpai-vos do fermento velho para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. 1 Coríntios 5 e 7. Porque Cristo, nossa Páscoa. Quando Cristo veio e manifestou-se ao mundo para começar o seu ministério, qual foi a declaração que João Batista deu acerca dele?
Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Foi que ele disse? Eis aí o Cordeiro de Deus. O Cordeiro. João o identificou como Cordeiro, irmão. Ele disse, é o Cordeiro de Deus. João não disse, é o Filho de Deus. É o enviado de Deus, é o mensageiro de Deus, é o profeta de Deus. Não, é o Cordeiro. Cordeiro que veio nos substituir. Cordeiro que veio derramar o seu sangue, para que agora, debaixo do sangue do Cordeiro, o inimigo não tenha poder sobre as nossas vidas. O pecado não tenha poder sobre as nossas vidas. Não, irmão. Não. Eu e você podemos pecar? Claro que podemos, porque somos falhos, imperfeitos, deficientes. Não é? Você peca, mas você não vive no pecado. Você não está mais debaixo do domínio do pecado. O pecado não manda mais na tua vida, não. Porque você agora está debaixo do sangue do Cordeiro. É por isso que o mesmo João que fala do Cordeiro, quando escreve a sua primeira carta, lá no final da Bíblia, no capítulo 2, ele diz, filhinhos, não pequeis. Não é bom pecar. Peca não. Mas se pecarmos, nós temos o quê? Um advogado. Nós temos um advogado. E ele advoga com perfeição, irmãos. Ele advoga com toda a força da lei. Porque ele é o advogado, ele é o Cordeiro, ele derramou o sangue e ele nos salvou. Então Paulo está falando, porque Cristo, nossa Páscoa. Na próxima semana, quando celebrarem a Páscoa, você já sabe, essa aí é a Páscoa do comércio. Essa aí é a Páscoa do chocolate. A nossa Páscoa foi o sacrifício de Jesus. Paulo está dizendo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, irmão. E hoje nós estamos aqui comemorando esse sacrifício, nos lembrando dele. A ceia é um memorial que nos traz a lembrança, renova a nossa mente, renova. É o que o apóstolo Paulo diz ali, em Efésios, não é? Para a gente renovar. Olha como é que ele diz isso. Isso é precioso, quer ver? Ele diz aqui, ó. Efésios 4 e 22. Aí nós vamos ler o 23 e o 24. Olha o que ele diz. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Renoveis. A vida do crente, ela é renovada. O crente precisa se renovar. E aqui está o que renova o crente. Uma das maravilhas de Deus para nós, uma das bênçãos de Deus para nós, a ceia. Jesus instituiu a ceia e disse assim, todas as vezes, eu tomei ceia ontem com o povo lá em Bom Sucesso, lá em Nova Holanda. Foi uma ceia animada, né, irmã Beth? Estamos aqui hoje. Aí no próximo domingo tem ceia em alguma outra igreja do Ministério Filadélfia. Você quer cear? Vai para lá. Domingo que vem é o quarto domingo? Tem ceia no Parque Paulista. Domingo passado teve ceia lá na garagem. No segundo domingo teve ceia em Jardim América, na Vila do João, em Juiz de Fora. Olha aí. Então você pode percorrer aí o campo de atividade ceando. Você pode, ceei domingo numa igreja, domingo na outra, terça na outra, quarta na outra. Só que a Bíblia diz o seguinte, que todas as vezes que você participar, você faz isso em memória dele. E qual é o propósito da ceia, irmão? É renovar
o espírito do nosso sentido. Renovar o crente. Ceia não é uma celebração costumeira, né? É a ceia, meu Deus, mais uma vez, não, irmão. Isso aqui é para renovar o crente, renovar a nossa Páscoa, renovar a nossa aliança, renovar o nosso concerto com o Senhor. É para isso que ele deixou esses elementos preciosos que representam o seu sacrifício por nós. É para renovar o crente. Não é? E aí ele diz, renova, no versículo 23, e no versículo 24 de Efésios 4, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E aí nós somos renovados, revestidos, fortalecidos, porque a ceia, ela fortalece o crente. Fortalece, irmão. Fortalece, cura, abençoa. Depende, sabe de quê? De nós. Da maneira como nós celebramos a ceia do Senhor. Você lembra lá em Êxodo 12, como foi que Deus mandou o povo celebrar a Páscoa? Lembra? Como é que foi? Cingir os lombos, calçar os sapatos nos pés, cajado na mão. É assim que você vai comer o cordeiro, porque esta é a Páscoa do Senhor. Como é que nós vamos celebrar essa ceia hoje? Hein? Como é que nós vamos celebrar? Nós vamos celebrar em memória dele, mas com a sua palavra na mão, com a nossa vida firmada nesse evangelho glorioso, não é? Vestidos, irmãos, com a verdade. Vestidos com a verdade. Porque mentira não tem lugar no arraial do povo de Deus. Tem não, irmão. Toda mentira será revelada. Toda mentira. Jesus falou, não tem nada escondido, não tem mentira nenhuma que não seja revelada. Tudo é revelado no arraial do povo de Deus, porque aqui está o Espírito de verdade. Glória a Deus. Então, amados, vamos celebrar essa ceia com alegria nessa noite. Sabe? Cristo é a nossa Páscoa. A Páscoa do crente é o Senhor Jesus. Ele foi sacrificado por nós. Sabe para quê? Para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Eu costumo dizer uma coisa, só que ninguém me ouve. Ninguém me ouve. Crente era para ser uma pessoa, vamos dizer, do ponto de vista assim, orgulhoso, não é? Presunçoso, cabeça erguida, nariz em pé. Crente era para ser assim. Sabia disso? Crente era para andar tudo na rua assim, ó. Pessoal, por que o senhor anda assim? Porque meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E por que o senhor anda assim? Porque eu ia para o inferno, agora eu estou indo para o céu. Por que o senhor anda assim? Porque eu lavei a minha vestidura no sangue do Cordeiro e tenho direito a entrar na cidade pelas portas. Mas o crente anda assim? O crente é tudo cabisbaixo. Por que você anda assim? Que eu sou crente e tal, não sei o quê. Por que você anda assim? Que Jesus me salvou um dia, sei lá que dia foi, não sei o quê. É assim. É tudo o contrário. Cristo foi sacrificado, irmão, para que você levante sua cabeça, você erga sua voz em adoração. Cristo foi sacrificado para que eu e você tivéssemos vida, e a vida cristã é uma vida abundante. Abundante, sabe? Então vamos viver a nossa Páscoa hoje na presença de Deus com alegria. Amém? Vamos preparar-nos para celebrar essa ceia com alegria na presença do Senhor. Cinja aí, os lombos com a verdade. Calce os sapatos no Evangelho da Paz. Tome o cajado, que é a palavra de Deus, nas mãos. Fica pronto, porque Deus quer se manifestar no meio do seu povo.